Boa tarde, meus irmãos. Trago para vocês mais uma mensagem do Senhor nosso Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 10, meus irmãos, está escrito: desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Em vez de gozo que se lhe ofereça, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado? Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor teu Deus. Não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor teu Deus corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Em Provérbios capítulo 3, versículo 11 a 12. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permaneceis sem a correção, que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais, que nos corrigem, e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida eterna. Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este nosso Deus o faz para nosso bem, para nos comunicar sua santidade. Meus irmãos e irmãs, às vezes nosso Deus nos dá um puxão de orelha. Talvez esse puxão venha com dores, com enfermidades, dificuldades, vários obstáculos difíceis de suportar. Mas, meus irmãos, precisamos nos lembrar do que Jesus passou por nós, para nos libertar do inferno, porque Ele nos ama incondicionalmente a cada um de nós. Vamos suportar com força, perseverança e com paciência e muita fé em Deus, sabendo que no final da jornada poderemos entrar na casa de nosso Deus. Meus irmãos, para isso precisamos estar preparados, prontos sempre, porque a morte pode vir nos buscar a qualquer momento. Passem agora todos os seus pecados para Jesus. Nós somos todos livres, meus irmãos e irmãs. Todos livres. Não somos mais escravos do pecado, muito menos de religião. O nosso Deus nos ama tanto que vocês não têm ideia. A salvação é tão fácil, meu povo, tão fácil, meu irmão. Só não se salva quem não quer. Só não se salva quem não quer. O nosso Deus está esticando a mão dele para nós. É só segurar na mão de Deus. E o resto, não se preocupem com mais nada, porque nós todos já estamos reconciliados com Jesus Cristo. Acreditem, aceitem essa palavra de Deus no coração de vocês, na mente de vocês. Abram seus olhos para a verdade, meu povo. Deixem de ser enganados, iludidos, manipulados por esses líderes religiosos que só querem condenar vocês, manter vocês no cativeiro, manter vocês no cárcere, chamado religião. Libertem-se agora. Entreguem-se para Deus, de corpo, alma e coração. Purifique-se espiritualmente no batismo de Jesus.
Purifiquem-se espiritualmente no batismo de Jesus por João Batista. Nós pertencemos ao corpo de Jesus Cristo, nós somos um só com Jesus Cristo. Nós somos o templo, a casa do Espírito Santo. Entendam isso, meus irmãos. Libertem-se agora, para que o seu corpo possa ser restaurado através do Espírito Santo. Para que toda enfermidade, toda dor, toda angústia, toda tristeza, todo ódio, toda ira, toda mágoa, toda cicatriz possa ser arrancada e aniquilada e consumada através do corpo de Jesus, porque Ele morreu por nós, para nos libertar. Mas também, meus irmãos e irmãs, não usem dessa liberdade para cometer coisa errada, porque também Deus não se agrada. Sejam exemplos de Jesus Cristo. Pratiquem o bem, porque se vocês praticarem o mal, vocês continuam com o pecado enraizado em vocês. Por isso que a nossa batalha não é contra a carne, é contra potestades que estão nos ares. E essas potestades que estão nos ares são os espíritos maus, que estão enraizados no corpo de quem ainda tem pecados. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E quem tem pecado no coração vai morrer. E quem se liberta desses pecados vai viver. E a vida está em Jesus Cristo. A vida eterna. Então, libertem-se, limpem-se, passando tudo para Jesus. Sintam-se curados, restaurados. Que o Espírito Santo possa habitar em vocês, no coração de vocês, na mente de vocês. Libertem-se. É tão fácil viver nessa terra, é tão bom. Basta viver em paz. Façam a vontade de Deus. Não tenham vergonha da palavra de Deus. Podem dizer de boca cheia, não, eu não tenho pecados. O pecado não habita em mim, porque eu pertenço a Deus. Eu sou filho de Deus Pai. Eu não sou servo, eu sou filho de Deus. Porque o servo, ele é escravo. Enquanto que vocês continuam indo lá dentro dessas religiões, vocês são servos. Vocês são escravos da religião. Quando vocês saem de lá e se libertam desse cárcere, esse presídio chamado religião, vocês se tornam filhos legítimos de Deus. Os verdadeiros cristãos puros de coração. E o nosso coração tem que se tornar branco como a neve. Não pode ter nenhuma vírgula de pecado, nenhuma manchinha. Libertem-se agora, para que nosso Deus possa ser feliz através de você. Porque nós somos a casa de Deus, nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Vivam a vida de vocês em paz. Desejam o bem a todos. Desejam o bem até aos seus inimigos. Não podem conviver com eles, afastam-se. Mas também não precisam desejar o mal. Desejam o bem. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém por obrigação. Nós somos livres. O verdadeiro povo de Deus vai viver de bem. Vai viver em bem. Vai fazer o bem. Entenderam? Eu vou trazer mais vídeos para vocês se conscientizarem, para vocês se animarem. Não sintam-se sozinhos, não, porque ninguém está sozinho aqui na terra. Todos nós somos irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Vamos nos ajudar a quem precisa de ajuda. Que essas nossas reuniões que sejam de confraternização, esses encontros entre quatro paredes lá, se o povo vai para lá, que sejam de confraternização e de ajuda aos necessitados, não para engordar um só, a conta bancária de um só, que estão lá gordo, por causa de vocês. Enquanto que tem os incrédulos, enquanto que tem os bobos, os ladinos vivem.
É isso aí. Enquanto que tem os bobos ali não vivem. Voltem-se para Deus. Deus, ele não quer o nosso dinheiro. Já pertence a Deus o ouro e a prata. Deus quer que nós amamos o Filho dele, que nós aceitamos o Filho dele no nosso coração. Amém? Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.